E esse jovem, se você pretende fazer exame de admissão de matemática, fica atento nessa dica. Temos aqui uma função real de variável real. Queremos saber um pouco sobre esta função. Queremos fazer um estudo mais ou menos completo desta função. Primeiro, os zeros. Como podemos achar os zeros desta função? Pegamos a função x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 igualamos a zero. Brada, se igualas a zero uma fração, temos certeza que o denominador, quando passa para aqui, anula. Então, só precisamos de conhecer os zeros do numerador, que são zeros, nesse caso concreto, da função. Quais são os números que anulam esta função x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero? São dois valores cuja soma dá 3 e o produto dá 2. Quais são os números que somam, dão 3, multiplicam, dão 2? x1 é 1 e x2 é 2. Acabou. Agora, matamos o zero, queremos a ordenada na origem. Qual é a ordenada na origem? A ordenada na origem é uma parte do gráfico que interseta o eixo das ordenadas. Olha, onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas, a abscissa é zero. Então, o valor de x é igual a zero. Só temos que anular o x nessa equação aqui. Colocando 0, 0, certamente terá 0 ao quadrado, que é 0. 3 vezes 0 também dá 0. X ao quadrado, que é 0 ao quadrado, dá 0. Então, ficamos apenas com 2 sobre menos 4. 2 sobre menos 4 dá menos 1 sobre 2. Vamos. Já temos os zeros da função. Temos a ordenada na origem. O que nos falta agora é o domínio de existência. Qual é o domínio desta função f de x? Olha, estamos perante uma fração. Para uma fração possa existir, é necessário que o denominador seja o quê? Diferente de zero. Então, para o denominador ser diferente de zero, então temos que pegar o denominador e dizer que não, esse tem que ser diferente de zero. Então, o domínio de existência numa fração, o numerador não te interessa. O que interessa é o denominador. Pega o x ao quadrado menos 4, diz que isso tem que ser diferente de zero. Sempre que tiver uma fração e pedir o domínio de existência, o procedimento é o mesmo. Agora, isto aqui dá quanto? Olha, x ao quadrado menos 4 diferente de zero. Queremos números que ao quadrado, subtraindo 4, vai dar zero. Ou seja, é um número que ao quadrado é diferente de o menos 4 passa para lá ficar 4. Então, esses números são mais ou menos 2. Ou seja, tiramos o quadrado aqui para lá, ficamos x diferente de mais ou menos raiz de 4. E raiz de 4 é mais ou menos 2. O domínio de existência não para por aqui. Você deve dizer que são todos números reais. Ou seja, x pertence a R, mas diferentes dos números que anulam o denominador da fração, que são menos 2 e 2. Por outro lado, estamos a dizer o quê? Todos os números reais são válidos para esta função, mas não podemos colocar menos 2 e 2. Porque ao colocar um desses números vai anular o denominador. Por exemplo, 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Tendo 0 no denominador, a fração não existe. Então, este sim é o domínio de existência dessa função. Já temos os zeros da função, a ordenada na origem. Conhecemos o domínio dessa função. Também queremos saber agora em que pontos essa função é descontínua. Queremos saber os pontos de descontinuidade. Olha, já dissemos muito bem que o domínio dessa função x pertence a R, diferente de menos 2 e 2. Então, menos 2 e 2 certamente são pontos de descontinuidade. Ou seja, essa função é válida desde menos infinito até mais infinito, mas em menos 2 e 2 a função não existe, não é válida. Então, os pontos de descontinuidade são x igual a menos 2 e x igual a 2. Há uma questão muito interessante para lá de muitos dados quando perguntam quantas assíntotas verticais tem essa função, ou seja, quais são as assíntotas verticais. Muita gente acha que menos 2 e 2 são todas as assíntotas verticais. Eu digo uma coisa, se dissermos que em menos 2 e 2 a função não existe, pode ser que tenha uma assíntota, pode ser que não. Porque os pontos de descontinuidade podem ser representados, vamos lá olhar esse gráfico, por exemplo. Não tem nada a ver com o que está a acontecer aqui, mas é um gráfico qualquer válido. Em x igual a 1 e x igual a 2, essa função não existe. Mas em x igual a 1 é apenas um buraco, uma bolinha aberta. Mas em x igual a 1 é apenas uma bolinha aberta, não é uma assíntota. E a função não existe. E em x igual a 2, a função não existe, mas sim temos uma assíntota. Quando que percebemos que ele tem uma assíntota? Quando temos essa coisa acontecer, o limite à esquerda, o limite à direita, nesse caso concreto, um deles tende para menos infinito ou para mais infinito. Nesse caso em concreto, tanto o limite à esquerda e à direita tendem para menos
infinito. Quando tendem para menos infinito, temos certeza que ali tem um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Então tem uma assíntota vertical. Como podemos saber isso aqui? É muito fácil. Se nós olharmos para essa expressão, nós podemos perceber que é uma expressão fácil de simplificar. Como é possível simplificar? A parte que desaparece na simplificação é um ponto de descontinuidade eliminável. É a parte que sobra, é um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Então é uma assíntota vertical. Então vamos tentar verificar bem isso. Pegando essa função aqui, podemos escrever x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 como x menos 1, x menos 2 sobre x menos 2, x mais 2. Estes são os zeros que achamos da função. Estes são pontos de descontinuidade, que também são zeros do denominador. É possível simplificar menos 2 com menos 2. Ficamos apenas com x menos 1 sobre x mais 2. Então, a expressão que sobra é esta. Temos certamente aqui o x mais 2. O que anula x mais 2 é o x igual a menos 2. Então, esta aqui é uma assíntota vertical. É uma assíntota vertical. É um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Costumam colocar aí no exame de admissão. Qual dos pontos aqui é um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie? É o valor que, depois de simplificar a expressão, ainda continua sendo um ponto de descontinuidade na expressão simplificada. Numa próxima aula, vou explicar muito bem isso graficamente.